Ouça os nossos podcasts com o pastor Wallace Coelho. Agora, na Rádio Mensagem da Cruz, abrindo as Escrituras, o nosso ponto de encontro com a boa mensagem expositiva. Livros, evangelhos, cartas, tudo em versículo por versículo, capítulo por capítulo, para uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Começa agora no seu rádio, Abrindo as Escrituras. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa encher o vosso coração. Nós estamos aqui para este que tem sido uma bênção dentro da nossa programação, que é o Abrindo as Escrituras. É um quadro que nós temos aqui, ou por assim dizer, um programa, onde nós dedicamos a mensagem expositiva. E estamos trazendo para você aqui, ouvinte querido, que acompanha a programação da Rádio Mensagem da Cruz, onde quer que você se encontre, nós vamos iniciar a exposição da Carta de Judas. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Ela é a bússola que neste momento nos conduz, que nesse momento aponta a direção segura em meio a tantas informações, a tantas coisas que nós estamos ouvindo nesta hora. Então é importante nós estarmos seguros naquilo que de fato tem valor, tem credibilidade e, sobretudo, verdade. A verdade, ela não é relativa, como o mundo tem ensinado, ou até mesmo muitos querem fugir dessa verdade, dizendo que vivemos um momento chamado pós-verdade. A verdade é única. A verdade, ela é. E Jesus disse, eu sou a verdade. Essa verdade absoluta que norteia a vida do homem, que norteia os nossos passos, que nos faz entender as nossas limitações e, ao mesmo tempo, nos faz olhar para o alto e saber que nós não estamos sozinhos. E as comprovações de que nós não estamos sozinhos, nós vamos, a cada dia, testemunhando com os sinais. Porque a palavra de Deus diz que os sinais seguem aqueles que crerem. Portanto, se você crê na verdade absoluta, se você crê na palavra de Deus como sendo a verdade de Deus e a única verdade, claro que sinais serão vividos por você. Sinais de que Deus está na sua vida, sinais de que você está no caminho certo, sinais de que você está andando em uma direção segura e para um objetivo, para um alvo. Então os sinais, eles vão estar sempre presentes na sua vida. Você não vai estar sozinho. Não vai ser como servir a um Deus distante ou a um Deus que é um ídolo, mas que absolutamente nada faz, não ouve, não fala, não vê. É diferente. Servir a Deus é a segurança e a certeza de que nós estamos caminhando firmes. Portanto, nós estamos começando hoje a exposição da Carta de Judas, a Epístola Universal de Judas. É apenas um capítulo com 25 versículos que nós estaremos discorrendo aqui, sem pressa, lembrando que Abrindo as Escrituras são 2 edições diárias que nós trazemos aqui dentro da nossa programação, sempre às 4 horas da manhã. Você tem logo após o momento de oração que nós temos na nossa programação, que é o programa Falar com Deus, às 3 horas da manhã. Então nós trazemos logo em seguida, às 4 horas da manhã, antes do programa Jardim do Éden. Nós temos a primeira edição e nós temos a reprise, ou seria a segunda edição, que nós temos às 7 horas da noite, isto pelo horário de Brasília. Então nós trazemos para você aqui, a partir das 7 horas da noite, sempre mais uma reprise do quadro Abrindo as Escrituras, ou podemos dizer do programa Abrindo as Escrituras. Hoje estamos abrindo as Escrituras com a Epístola Universal de Judas, a epístola que falou para o seu tempo, mas sobretudo entendemos que também para um tempo profético.
Assim nos diz a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz, caridade ou amor, dependendo da tradução da sua Bíblia, vos sejam multiplicadas. Só no prefácio de saudação, nós temos muito o que dizer aqui. Primeiramente, lembrar que Judas é irmão de Jesus, foi quem escreveu esta belíssima epístola, objetiva, com esses 25 versículos, mas de uma profundidade muito grande. E, sobretudo, de uma profundidade profética, porque nós vamos ver similitudes dentro daquilo que ele escreveu aqui com os nossos dias, com aquilo que nós estamos vivenciando nesta hora. Por isso, ele usa a expressão exortar. Exortar. Ele vai usar essa expressão aqui no verso de número 3, porque é uma expressão que era usada diretamente pelo comandante ou pelo general para dar ordem à sua tropa, ao seu exército. A exortação não é de Judas como homem, mas é a exortação de um servo de Deus, como ele mesmo se coloca aqui, de um servo de Jesus Cristo, de alguém que já havia se feito escravo de Cristo, portanto não servia mais o mundo nem a si mesmo, mas que estava agora a serviço de Jesus. É importante nós destacarmos isso. Aquele que lidera, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que instrui, ele precisa já estar enquadrado nesta condição de servo, ou seja, de escravo. Um escravo não tem vida própria. Uma liderança que se propõe pregar o evangelho, exortar as pessoas, falar de salvação, conduzir pessoas à eternidade, ela precisa ter entregue toda a sua vida a Cristo Jesus. Ela precisa. É um ato contínuo e necessário e um exercício que todos nós, como pastores, líderes, precisamos ter. Se nós estamos ainda embaraçados com coisas desta vida, nós não estamos aptos ainda para tal. Não estamos aptos. Podemos ser professores de escola bíblica dominical, podemos ajudar, podemos ensinar, podemos servir, mas o ministério, o serviço de ministério da palavra de Deus, guiando, instruindo, apacentando o rebanho de Deus, passa por aquilo que Jesus falou com Pedro. Outro cingirá a você. Não adianta. Todo e qualquer pastor, líder, que ele não for escravo de Jesus, cuja sua vida não está verdadeiramente nas mãos de Cristo, ele não está apto ainda para apacentar. É um grande desafio, obviamente, porque, como eu disse, isso é um exercício diário, contínuo na vida daquele que serve ao Senhor. É preciso, porque afinal de contas nós estamos neste mundo e vale lembrar que também temos as nossas fraquezas, temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades, porque também isso é uma outra coisa importante. O líder não é um super-homem, o líder não é um homem infalível. Essa compreensão de que o pastor é um homem infalível, de que o pastor é um homem que não sofre, que não chora, que não sente angústia, que não sente as tentações, que não passa por dificuldades, que não tem problema conjugal, que não tem problema com os filhos, que não passa por problemas financeiros, é uma falácia, é um equívoco, é um grande equívoco. A ideia muito trazida da condição de ministério, de pastor, como um homem infalível, como um homem que não precisa, inclusive, até mesmo de assistência, porque Deus trata diretamente com ele, cuida diretamente dele, é uma grande falácia. O próprio Senhor Jesus exigiu, requerendo que os apóstolos pudessem velar com ele num tempo difícil, num tempo de angústia, requereu deles isto, dizendo nem pelo menos uma hora pudesse estar comigo, velando comigo neste exato momento, orando comigo aqui. Então, que fique registrado que nós, homens de Deus, precisamos do calor da ovelha, do calor da nossa família, do calor dos amigos, dos amados irmãos, companheiros que são de ministério. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos apenas membros de um corpo. Cristo é o cabeça. E um membro ajuda o outro, socorre o outro, trata do outro quando o outro está ferido.
Como é importante nós alcançarmos isso. Por isso é que nós devemos compreender, de uma vez por todas, compreender que a nossa vida não tem absolutamente valor algum se nós não amarmos ao próximo. A nossa condição de servo de Deus, pode você conhecer Bíblia, pode você ter o tempo que for dentro de qualquer grupo denominacional, que de qualquer maneira, na escassez do amor, Paulo disse muito bem para a igreja de Corinto: não adianta se não houver amor. Se não tiver amor, nada, absolutamente nada, tem sentido ou faz sentido. Então, somos servos de Jesus Cristo. Ele era o irmão de Tiago. Aos chamados, ele diz: aos queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Ele é aquele que nos conserva. Ele é aquele que está sempre conosco, conservando a nossa fé. Aqui Judas está se direcionando àqueles que precisavam estar atentos a dois grupos. Judas falou contra dois grupos que nós precisamos observar ao nosso redor. Primeiro, os falsos mestres, aqueles que ensinam heresias, aqueles que apontam um caminho que não é o caminho da eternidade, aqueles que falam de um Jesus que não é o Jesus bíblico, que não é o Filho de Deus, mas é um outro Jesus, um Jesus estranho, um Jesus confuso, um Jesus humano, ou seja, um Jesus que pode satisfazer o ego, a vaidade, mas não é capaz de satisfazer a alma, não é capaz de satisfazer verdadeiramente a alma de um necessitado, transformar, mudar um cenário, mudar um quadro. É comum nós visitarmos pessoas, conversarmos com tantas pessoas que estão passando por momentos dificílimos, dificuldades, mas que acaba arrogando para si um entendimento de que, não, eu tenho experiências com Deus, muitas experiências, porque Deus fala comigo, porque Jesus fala comigo, porque Ele está presente na minha vida. E você para muitas vezes para imaginar e ver que não é possível que esteja, porque não tem absolutamente nada conservado. O casamento já está praticamente sendo desfeito. Os filhos estão em situações terríveis, envolvidos com o mundo, mesmo tendo sido criado, como a pessoa às vezes até diz, não, porque os meus filhos foram criados na presença de Deus. Outros estão completamente fora daquilo que seria a santidade, muito distante do que seria a santidade que é exigida para todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, para todos aqueles que um dia desejam morar com Deus, para todos aqueles que desejam ver o Senhor face a face na eternidade, não mais como um espelho, mas veremos diretamente Ele, estaremos com Ele, viveremos com Ele para todo sempre. Então, como? De que forma que Jesus está conservando a sua vida? O conservado, ele não é perfeito, ele tem suas dificuldades, como eu disse, ele tem suas falhas, ele tem seus problemas, mas ele tem a sua fé, ele tem o seu temor, ele tem o desejo de buscar o Senhor e o Senhor o restaurar, mudar a sua história, mudar a sua vida, libertá-lo daquilo que o aflige, aquilo que o aprisiona. É assim o conservado. Os conservados são aqueles que verdadeiramente estão sendo cuidados e desfrutando desse cuidado. Eu não posso dizer que estou sendo cuidado e tudo está destruído, porque aí, de que forma as pessoas crerão que verdadeiramente Cristo está na minha vida? E aí, eu quero colocar um parêntese para dizer que isso não tem absolutamente nada a ver com as provações da vida. Não é que você... Porque muitos entendem dessa forma. Jesus não está na vida de fulano porque ele está desempregado, porque ele está passando por lutas, né? Agora, recentemente, uma briga de duas lideranças aí evangélicas no Brasil, por conta das enchentes lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e se é juízo, se não é juízo, se é por isso, se é por aquilo, e Deus está fazendo isso porque Deus está contra essa igreja, está contra essa liderança. Ou seja, primeiro uma discussão vã, né? Porque
não cabe a nós pronunciarmos juízos contra ninguém. A palavra do Senhor diz, e nós vamos ler inclusive aqui na própria carta de Judas, que os anjos não ousaram pronunciar juízos quando disputavam, o arcanjo Miguel, quando disputava a respeito do corpo de Moisés. A palavra de Deus diz que ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo. Então, a nós não cabe, nós somos juízes, nós não somos juízes, né? Nós não somos juízes, só há um juiz. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia, porque ela é segundo as nossas conveniências. Nós enxergamos aquilo que é a nossa limitação. Eu posso definir muitas coisas, mas é dentro da minha limitação, o que não quer dizer absolutamente nada. Então, nós precisamos entender isto, que não estou falando das dificuldades enfrentadas, mas estou falando daquilo que é âmago de todo cristão, que é a sua fé intacta, que é a sua casa, que é a sua família. O problema no casamento existe, o problema com os filhos que vão crescendo naturalmente vai existir, eles precisam viver as experiências deles e não a nossa. Essa coisa de que eu criei meu filho na presença de Deus e depois ele foi ficando jovem, o que não é admissível, nós temos visto, é uma criança ou até mesmo já um adolescente dentro de casa, onde é você quem compra as coisas para ele, já que ele não tem vida própria, não trabalha, fazendo o que ele quer, vestindo-se como ele quer, se comportando como ele quer, usando as palavras daquele jeito que nós sabemos, conhecemos. Isso não é razoável para quem está criando o seu filho na presença do Senhor, não. E muitos jovens, aí eu quero dizer muitos jovens que se desviam da presença do Senhor, que vão para o mundo, que se entregam ao mundo, muitos deles inclusive acabam indo para caminhos terríveis, né? Os presídios estão aí para mostrar isso, a quantidade, infelizmente, de jovens, principalmente das regiões mais periféricas. Nós vamos ver jovens e jovens que foram, de certa forma, criados. Quem vai a presídios fazer trabalhos evangelísticos se depara com esta cena. Você vai lá e vê na fila, no dia da visita, a quantidade de mães. É uma coisa absurda a quantidade de mães crentes, e todas elas, olha, eu criei o meu filho na presença de Deus. E a gente sabe que muitas delas, até por honestidade mesmo, não fala isso com nenhuma arrogância, não, mas infelizmente criaram os seus filhos dentro de um ambiente religioso, dentro de uma igreja, mas não criou o seu filho de fato não criou o seu filho para Cristo Jesus, esmerando ele nas Escrituras, levando ele a ter experiências com Deus por meio da palavra de Deus, para que ele pudesse entender os equívocos de uma vida errada à luz da palavra de Deus, para que ele pudesse compreender os bons passos que todo homem de bem, santo, dá, mas segundo a narrativa das Escrituras Sagradas. E muitas vezes, muitos deles acabam que foram realmente, de fato, criados num ambiente, por assim dizer, muito mais voltado para aquilo que nós podemos chamar de ambiente religioso, um ambiente denominacional, mas, sobretudo, muito menos um ambiente espiritual, de amadurecimento, de conhecimento bíblico, que fizesse com que, de fato, ele tivesse um comportamento. Portanto, só nesse primeiro versículo aqui, veja quantas coisas nós podemos destacar. E nós falamos aqui dos conservados por Cristo Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção. Você está sendo conservado por Cristo Jesus, porque nesta hora Jesus quer conservar a nossa vida. O mundo está se deteriorando e ele quer conservar a nossa fé, conservar a nossa alma, conservar os valores dentro de nós. É por isso essa confusão que nós estamos vivendo no mundo, não é só no Brasil. No Brasil começou agora, a partir das últimas eleições para cá, mas nos Estados Unidos já vem há anos brigando, republicanos e democratas. Na Europa, os países inteiros é uma grande confusão, com partido de direita, de ultradireita, e brigando com aqueles que se dizem de esquerda, de ultra-esquerda. E aí os piores, que são aqueles que se dizem ser de centro, ou seja, nem tanto para lá, nem tanto para cá,
que faz sentido, tá? Faz sentido, um certo equilíbrio, sim, de certa forma faz sentido, até porque a política no estado que ela chegou, o estágio em que ela hoje está no mundo inteiro, é impossível você querer colocar os valores cristãos dentro dela. É impossível. Por que eu digo é impossível? Porque os valores cristãos, eles sobretudo são chancelados pelo testemunho de quem o ensina. Uma vez que você fala de valores de família, de valores éticos, morais, ou seja, os valores que tem como base o cristianismo, a palavra de Deus, o evangelho que seja, e se você não vive estes valores, isso cai em descrédito. Então nós teríamos que ter um presidente da República que teria que ser alguém realmente muito esmerado na palavra de Deus. E você não consegue botar toda uma nação, um presidente da República não governa para um grupo, um segmento só. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter um governo que tenha o mínimo de valores, que conserve o mínimo de valores, mas nós não teremos, será uma utopia pensar dessa forma, um governo que vai fazer com que todos nós tenhamos uma vida assim maravilhosa, uma vida muito tranquila, né? Onde não. Mesmo porque não é papel de nenhuma política, de nenhum governante fazer isso. O papel de influenciar uma sociedade é dos cristãos. Jesus não se preocupou em influenciar o Império Romano, de mudar a situação que estava o Império Romano, mas sim mudar a cabeça das castas religiosas daqueles dias e mostrar, através do seu colégio que ele fundou, apostólico, qual seria a verdadeira face da igreja diante do mundo. O que eles deveriam fazer e o que, em hipótese alguma, eles deveriam fazer. Ele ensinou isso muito bem. E isso foi o que norteou o início da igreja. E eles foram sendo conservados. Por isso apanhavam, por isso eram apedrejados, por isso morriam, por isso passavam por toda sorte de dificuldade, mas não desistiam. Contudo, permaneciam firmes. Por quê? Porque eram conservados por Jesus Cristo. Quando nós falamos conservado por Jesus, nós estamos falando conservados pela palavra, pois ele é a palavra. Portanto, a palavra ela nos conserva os valores dentro de nós, conserva a nossa ética, a nossa moral, a nossa visão de mundo, a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós enxergamos as coisas que aí estão. Então, nessa primeira etapa, nós falamos aqui, neste início, neste prefácio, nesta saudação de Judas, e nós queremos agora ir para um intervalo, vamos ouvir um louvor, dá tempo de você tomar uma água, e na sequência nós voltaremos aqui, já iniciando a partir do verso de número 3, com mais uma explanação, com mais uma exposição aqui da carta de Judas, agora indo para o verso de número 3. Vamos ouvir o louvor, e na sequência nós estaremos de volta. Este é o Abrindo as Escrituras para você aqui, onde estamos expondo a carta de Judas, a Epístola Universal de Judas. Ouça os nossos podcasts. Uma produção do Departamento de Conteúdos da Rádio Mensagem da Cruz. Mensagem da Cruz apresentou Abrindo as Escrituras, o seu ponto de encontro com a boa mensagem expositiva.